Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar agora a nossa quarta aula. Vamos iniciar nessa parte gravada. Nós vamos iniciar na página 42 do nosso módulo. Então, peço aos irmãos que abram seus módulos na página 42. Na aula passada, a gente viu, né, sobre os dois primeiros passos da mensagem, né, como fazer. Ficou uma atividade para que os irmãos fizessem, a gente fez uma, né, que está em João 13, do 34 ao 35, e ficou aqui também as outras atividades que nós temos para os irmãos exercitarem. Nós falamos um pouco sobre a questão da ideia central, e hoje nós vamos iniciar como elaborar a mensagem, né? Nós já falamos sobre o papel do homem, né, do pastor, da pessoa que vai pregar essa mensagem, e agora nós vamos colocar esta mensagem no papel, vamos dizer assim, e como elaborar esta mensagem. Então, você tiver papel, caneta, dê uma olhada aí, veja, para que você faça anotações e para que a gente possa. Eu vou explicar algumas coisas. Essa parte aqui tem muito a ver com o primeiro módulo que os irmãos já fizeram, né? Mas nós vamos fazer aqui através de um texto e nós vamos fazer uma mensagem, né? Explicar como fazer uma mensagem expositiva, tá bom? Então, dentro do processo, o texto determina o conteúdo, a gente já falou sobre isso, e o texto vai moldar a estrutura da mensagem. Então, quando eu pego um texto, como que esse texto se apresenta? Eu preciso identificar a forma como esse texto se apresenta, para, a partir disso, eu poder estruturar a minha mensagem. Mas nós vamos ver alguns pontos aqui, né? Primeiro, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade primordial é explicar a palavra de Deus para que as pessoas possam entender e obedecer. Então, sempre que eu for para um texto bíblico, a minha intenção principal ao pregar aquele texto é sair dali com as pessoas sabendo, né? Olha, não, aqui eu entendi a mensagem, eu entendi a explicação do texto. Então, é isso que nós, né, como servos de Deus, devemos ter em mente quando for pregar a mensagem, tá? Então, depois disso, né, nós vamos fazer o quê? Selecionar a palavra, estudar a palavra criteriosamente. Aqui ele fala sobre ler as notas da Bíblia de Estudo NVI. Bom, se você não tem a Bíblia de Estudo NVI, que é a orientação que eles entregam, né? Você pode ler qualquer outra Bíblia de estudo ou qualquer comentário bíblico. Eu oriento sempre aos alunos e aos irmãos que tenham comentários bíblicos. É bom ter Bíblia de estudo, nos ajuda, né? Já está o comentário ali junto, mas são comentários resumidos. Um comentário bíblico, ele tem muito mais informações do que uma Bíblia de estudo. E optem por comentários bíblicos livro a livro. Tem bons comentários que tem todos os livros, que tem ali com poucos volumes, tem, mas nós nem sempre vamos encontrar uma quantidade de informações nesses comentários que eu considero resumidos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, nós temos livros aí, e só comentário do Evangelho de João tem mais de 800 páginas, para os irmãos entenderem isso aí. Esse dicionário que os irmãos veem aqui do meu lado direito, né, é um dicionário só de Antigo Testamento. Esse dicionário ele segue a ordem do idioma hebraico e ele só tem palavras que existem no hebraico. Então vejam o tamanho do dicionário, né? Nós temos aí 5 volumes, um volume dele é apenas para índice, para as informações que a gente tem para poder localizar nos outros 4. Como que isso é possível? Quando alguém se dedica a estudar aquilo e a fazer de uma forma que você possa ter o máximo de informações possíveis. Então, se você já tem Bíblia de estudo, você não vai jogar fora, você vai usar essa Bíblia de estudo. Mas você sabe que o que está ali é muito resumido. É bom? É bom. Dá para preparar uma mensagem? Dá para preparar uma mensagem. Dá para se aprofundar muito? Não dá.
tá? Só deixando isso muito claro. Qual comentário eu compro? Veja os melhores comentários que você puder comprar. Hoje existem aplicativos que você pode comprar, existem aplicativos que você pode alugar, né? Hoje o Logos, ele é alugado, né? Que é o melhor aplicativo bíblico que nós temos, né? Quem comprou, comprou, foi até o mês passado. Quem não comprou agora, só alugado. E ele tem uma série de informações. Depois eu posso mostrar aos irmãos como funciona. É um excelente aplicativo, né? Existem, inclusive, cursos para que você aprenda a mexer no programa. Então, só para você ter ideia de tudo que nós podemos ter hoje de aparato, não é? De literatura para preparar uma mensagem. Cada vez que você prepara a mensagem, cada vez que você prepara mais e mais, você se aprofunda mais. Pastor, quanto tempo eu levo para estudar uma mensagem e pregar 50 minutos? Olha, em torno de 14 horas, uma média que se passa. Então, eu quero pregar 50 minutos. Você vai passar no mínimo aí 14 horas estudando, né? Claro que quanto mais tempo você estuda, mais necessidade você sente de estudar. Então, é normal que aqueles que se interessam pela Bíblia, pelo estudo bíblico, eles tenham essa necessidade, não é? De orar, de buscar a palavra cada vez mais, de buscar livros sobre aquilo, de comparar aquilo com a Bíblia. Então, você vai sempre buscar mais, né? Levar em conta as necessidades da sua congregação. Quando você vai pregar, se alguém lhe passa um tema, geralmente aquele tema é algo que aquele grupo ele percebe que é ou de ações de graças, né, quando se refere a aniversários, essas coisas, ou quando ele está fazendo estudos dirigidos para a igreja, ele percebe uma necessidade da igreja e trabalha naquilo. Igrejas trabalham com temas anuais. Por exemplo, a igreja pode trabalhar com o tema oração. Olha, eu percebo que a nossa igreja ora pouco, então nós vamos trabalhar com o tema da oração. Ótimo. Então nós vamos desenvolver durante o ano, não é? Pregações, estudos relacionados à oração, né? EBD, todo mundo caminhando junto. Isso aí é quando você observa aquilo que a congregação, que a sua igreja precisa, tá bom? Outra coisa que nós devemos fazer, e isso deve fazer durante todo o processo, orar pedindo percepção e compreensão. Esse pedido, irmãos, deve ser feito de forma bem honesta. Porque, assim, quando você vai para um texto e você diz, eu já conheço esse texto, então eu vou pregar esse texto aqui, vai dar certo, eu acho que você está indo mais com aquilo que você conhece do que com a dependência do Espírito Santo. E quando nós oramos, nós dizemos a Deus, olha, Deus, eu não tenho o total conhecimento do texto, eu já li, já estudei, tenho segurança, mas eu preciso de mais conhecimento, eu preciso saber onde buscar mais sobre ele. Eu quero fazer com que, na minha pregação, as pessoas saiam dali, né, edificadas, elas saiam dali entendendo o texto, com a necessidade de colocar aquilo em prática, né? E aí, depois que você faz tudo isso, você está pronto para pregar. Quando ele fala ali, selecione a palavra, na verdade, não é somente uma palavra. Às vezes você vai selecionar um texto, uma perícope, não é? Um versículo, vai depender do que você vai pregar, tá bom? Às vezes é um tema, se for um tema é mais fácil, já vem pronto. Se não for um tema, você vai ter que gastar um tempo procurando ele, tá bom? Cada mensagem, ele dá aqui uma composição. Então, nós temos uma introdução, a ideia central, o corpo da mensagem que ele tem, explanação, ilustração, exemplos e a aplicação. Nós já falamos sobre isso no módulo 1, os irmãos lá na igreja já falaram, e eu, né, já falei nas outras turmas que eu leciono. Aqui parece muito com o método de interpretação, observação, interpretação e aplicação. Então, nós temos lá, observação. Tudo que você observa, geralmente está na introdução. Aquelas observações iniciais, né? Aquilo que você vai fazer. Quando é que você termina de preencher, de escrever a introdução? Quando você termina toda a mensagem. Mas aquelas primeiras observações que você faz, você traz como perguntas, como uma breve introdução para trazer curiosidade àqueles que estão ouvindo.
E aí você parte depois para a ideia central. O que é a minha ideia central? A gente viu isso na aula passada. Não é? Eu olhar o texto, eu vou voltar um pouquinho aqui os slides, só para que os irmãos possam, mais uma vez, ver essa questão da ideia central. Está aqui nesse, qual é o assunto, não é? Sobre o que se fala e o complemento sobre o que é dito sobre esse assunto. Assim que nós formamos a ideia central. Os irmãos podem olhar aí na página 33, 32, 34, não é? Modelos de ideia central. Como é que tira essa ideia central do texto? Né? Nós vamos voltar aqui mais para frente, onde a gente parou. Né? Então, quando eu termino essa ideia central, eu entendo que toda a minha pregação ela deve seguir dentro daquela ideia central. Eu não posso sair divagando, eu não posso sair, né, do texto totalmente. Eu tenho um caminho a seguir. O que acontece muitas vezes em algumas mensagens é que você se perde no caminho. Você não sabe nem onde começou, nem onde terminou. É porque, na verdade, não houve essa preparação de expor um texto. E isso prejudica no entendimento do ouvinte. Ah, pastor, é um tema. Tudo bem, você vai receber um tema para você pregar, mas você vai explicar dentro da palavra de Deus o que aquele tema diz. Pastor, eu quero fazer um sermão temático. Eu lhe desafio a fazer um sermão expositivo sobre aquele tema. Não é? Por exemplo, eu quero falar sobre perdão. Vamos pegar a história de Davi com Batseba e depois Natã confrontando. Você está explicando o texto. Olha, a partir do momento que Natã confronta Davi, que ele se sente confrontado, ele busca o perdão de Deus. E aí o que é que ele escreve? O Salmo 51. Eu vou explicar a história, vou pegar os pontos, a forma de confrontar um irmão que está em pecado, como que isso é feito, tá? Tudo aquilo eu vou levando uma caminhada até o perdão. Finalizo com o quê? Salmo 51, que é o salmo que mostra que ele está buscando a Deus, querendo resolver aquela situação ali com Deus, não é? Então, nós temos aí uma pregação que poderia ser temática, alguém vai falar sobre perdão. É muito melhor você fazer isso do que você ficar catando perdão em todos os textos da Bíblia e fazer um comentário ou fazer comentários acima de cada texto. Sabe? Eu acho que você vai edificar menos a igreja. Tá? É uma opinião pessoal e acho que esse módulo vai nos mostrar isso, porque que a ideia de explicar o texto é melhor. Tá bom? Na conclusão. A conclusão é depois que você terminou toda essa parte. Eu vou explicar um pouco sobre cada ponto, depois nós vamos caminhar ponto a ponto. A explanação é você explicar o texto, versículo a versículo, as palavras que chamaram a atenção, por que é daquela forma, por que não é, não é? Ilustração. Cuidado, irmãos, com ilustração. Nós devemos ilustrar. Mas a nossa pregação não deve ser uma pregação somente de ilustrações. Ah, não, eu vou aqui só fazer ilustrações, contar histórias, histórias engraçadas, histórias curiosas, e as pessoas vão sair daqui conhecendo todas as histórias e vão esquecer o texto bíblico. Eu acho que não é essa a função. O púlpito não está ali para a gente contar a nossa vida, para a gente contar a nossa história, mesmo que a gente possa dar um exemplo. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de algo disso aqui, mas eu vou voltar para o texto bíblico. Eu vou mostrar que isso aconteceu porque o texto bíblico diz que deve acontecer dessa forma. Então, eu vou sempre dentro da ideia central, firmado no texto bíblico, trazendo elementos para que as pessoas se voltem e entendam o texto bíblico. Né? Eu já vi pessoas saírem da pregação e perguntar, né? Dizer aí, o que é que você achou? Ah, a história é muito engraçada, o pastor contou. Qual foi o texto bíblico? Ah, foi, e fica ali perdido. Por quê? Porque o pastor foi para um stand-up, não foi para uma pregação da palavra de Deus. Não é? E Deus não nos chama para ser engraçados ou para contar histórias no púlpito. Claro que nós podemos fazer isso de forma razoável, mas não deve ser a minha mensagem. Me deixa muito triste quando eu vejo testemunhos na igreja, eu já assisti testemunhos onde a pessoa explica como é que você faz tudo de errado e no final ela diz, olha, mas eu tive um encontro com Jesus e hoje eu sou salvo. Bom, 90% do seu testemunho foi só miséria. Foi só você contando como você praticava a sua religião, como você fazia suas oferendas.
como você bebia, como eram as suas práticas sexuais, e no final você conta, ah não, Jesus aqui transformou a minha vida e hoje eu sou outra pessoa. Amém. Tudo bem. Qual é a base do foco? Ou a base do testemunho? É o foco na mudança. Olha, eu tinha essa vida, mas o que acontece depois é que Deus me faz abandonar. Eu abandonei todas as minhas práticas. Por exemplo, eu já fui num testemunho, mais de uma vez, porque participava. Era um evento que a gente participava e organizava, e sempre vinha esse pregador, que era um testemunho muito bom da mudança de vida dele. É um homem que foi homossexual e hoje era um pastor, né? Só que ele, no princípio, o seu testemunho era nojento, porque ele contava detalhes por detalhes das suas relações. E até um tempo que o nosso pastor chegou para mim, chegou para ele e falou: olha, irmão, não dá para você ficar contando detalhes. Todo mundo já sabe o que é. Né? Todo mundo já sabe. Quando você fala que teve relações homossexuais, todo mundo sabe o que é. Se é homem, se é mulher, como é? Então não precisa você detalhar. Na verdade, traz escândalo. Isso faz com que as pessoas fiquem envergonhadas. Não é? Então, não é o caso de se fazer isso. Então, quando alguém pega um momento de púlpito para edificação e traz isso, ele está corrompendo o púlpito, ele está fazendo do púlpito algo que não foi para aquilo que o púlpito foi determinado. E antes que alguém me pergunte, pastor, o púlpito é bíblico? Olha, em Esdras diz que foi construído um púlpito para que as pessoas pudessem ali explicar a palavra. Só dá uma lida lá em Esdras, Neemias, que nós temos, né, esse púlpito lá colocado. Tá? Só para que a gente possa ter esse entendimento aí. Então, nós vamos passar agora, né, para o processo em si. Então, primeiro passo, a ideia central, aquilo que a gente fez na aula passada, o esboço do conteúdo. Depois que eu faço a ideia central, eu faço o esboço. E aí eu vou meditar na mensagem. Como que eu vou meditar na mensagem? Irmãos, ler o texto até cansar. Ler o texto inúmeras vezes. Fazer as observações. Perceber o que é que acontece naquele texto. Né? Eu já falei com os irmãos sobre o Salmo 23, já mostrei um pouco de como a gente faz uma mensagem ali olhando aquele texto. Peço aos irmãos que abram no Salmo 1. Vamos lá pegar mais um texto. Né? Salmo número 1. Salmo 1 diz assim, ó, bendito ou bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nela e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, ou dos ímpios, perecerá. Olhando aqui um esboço, eu já posso ver para os irmãos que nós temos duas divisões no texto. Do verso 1 ao verso 3, fala dos salvos, ou daqueles que não são ímpios, daqueles que são convertidos, não é? O verso 4 e o verso 5 fala de características dos ímpios. Então, olhando as formas de interpretação, a gente percebe que há um paralelismo aqui, nesse caso, um paralelismo antitético, ou seja, duas ideias contrapostas, não é? Os salvos e os ímpios, os salvos e os não salvos, não é? Esta é a ideia que nós vamos trazer para uma comunidade. Isso é o que nós vamos trazer para uma congregação. Então, quando eu percebo isso, eu vou para o verso 6. O verso 6 diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é uma observação que eu estou esboçando. Qual é a ideia central que eu posso pegar desse salmo? Dizer, né, o que é o caminho do justo e dizer o que é o caminho do ímpio. Eu posso pegar mais ou menos dentro do verso 6 para fazer isso? Posso, mas eu preciso explicar que caminho é esse do justo. Né? O caminho do justo é não andar com pecadores, o caminho do justo é não ter amizades ruins,
O caminho do justo é estar sempre com a lei do Senhor em mente, na prática de vida, e isso é ser como uma árvore, né, sadia, que dá o seu fruto, que vive plena de tudo que ela precisa. Mas o ímpio não. E aí eu trago as características do ímpio. Essa é a minha ideia central. Né? Eu estou dando elementos para que você possa colocar isso dentro de uma frase. E aí eu começo a fazer as percepções do texto, as observações que o texto precisam ser feitas. Então vamos lá. No verso 1 ele diz assim: bem-aventurado ou feliz. Então, o que é um homem feliz? Primeira pergunta. O texto vai me responder: é aquele que não anda no caminho ou no conselho dos ímpios, não se detém ou não para, né, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba que ele usa os verbos e ele muda aqui as pessoas, ou as características das pessoas. Né? Ele chama de ímpios, ele chama de pecadores e ele chama de escarnecedores. Então ele dá 3 nomes. E ele faz um jogo, que o hebraico faz muito isso, que é o jogo dos movimentos. A movimentação que o texto promove. Qual é a movimentação que o texto promove? Ele diz, olha, não anda, não para, não senta. Então ele está falando de alguém que está andando, que parou e sentou. E cada vez que ele deixou de andar, que ele parou e que ele sentou, foi piorando. Então era ímpio, pecador, escarnecedor. Nós percebemos uma escadazinha, ao invés de subindo, descendo. Então, vamos lá. Se eu não ando com ímpios, eu vou parar com pecadores? Não, muito menos me sentar com escarnecedores. Mas vamos lá, eu ando com ímpio. Então eu vou parar para conversar com pecadores. E vou sentar com escarnecedores. Aqui está dizendo que eu não devo pregar o evangelho para essas pessoas? Não. O texto é claro. Ele está dizendo que você não deve ter comunhão com essas pessoas. Dividir mesa com essas pessoas, no sentido de você estar em comunhão, batendo papo, ali vivendo aquela vida comum deles. O nosso objetivo, quando estamos com ímpios, pecadores, escarnecedores, é pregar o evangelho. Pastor, o meu sogro, ele é do mundo, ele gosta de tomar uma cerveja, e eu vou ali, vou sentar no bar com ele ali, porque a gente vai jantar ou a gente vai almoçar, e naquele ambiente ali ele vai pedir uma cerveja, eu vou estar na mesa, eu sou crente com ele. E aí, eu posso sentar com ele? Pode. Não tem problema nenhum de você sentar ali com ele para você fazer uma refeição, mesmo que ele tome a cerveja dele. O que é que você tem que fazer? Pregar o evangelho. Viver o evangelho para que ele veja e diga assim, olha, o meu genro é crente, é um homem de Deus. Para que um dia, quando ele ceder ao convencimento do Espírito Santo, ele possa olhar para você. Então, perceba que nós estamos falando de exemplos. Eu dei um exemplo para vocês de algo que a mensagem manda eu fazer. E expliquei o que a mensagem não manda eu fazer. Então, o versículo 1 está explicado. Eu posso crescer mais nisso, eu posso pegar o que é essa palavra ímpio, o que é essa palavra pecador, o que é essa palavra escarnecedor, posso e devo fazer. É assim que eu vou conseguir, fazer com que o meu ouvinte entenda melhor o texto. E aí eu vou passar para o verso 2. No verso 2 ele vai dizer, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a ideia do meditar aqui? Vamos fazer uma ilustração, que a palavra nos dá essa margem para fazer isso. Qual é a ilustração que nós fazemos? Olha, os irmãos conhecem, né? O gado, boi. O que é que acontece com o alimento do gado? Ele começa a mastigar e aquele alimento vai e volta. É o ruminar. Este ruminar é aquilo que nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Só que nós usamos o verbo meditar. Então eu peguei uma ilustração. Eu peguei um algo fora para mostrar como acontece. Quem fez isso muito, irmãos? O próprio Jesus, quando ele fez com as parábolas.
A parábola, o nome parabolê no grego é colocar ao lado. Tudo que no grego começar com para, né, a preposição para, essa preposição é algo que você colocou do lado. Então, parábola, uma história que é colocada do lado da outra para explicar. Então, Jesus muitas vezes respondia aos judeus, aos fariseus, através de parábolas, né, com histórias. Para quê? Para mostrar aquilo que estava acontecendo. Aplicação. Quando que eu faço a aplicação? Nesse segundo versículo, vamos lá. Eu posso fazer perguntas que façam a pessoa pensar. Irmãos, no que temos meditado nesses dias? Estamos meditando na guerra de Israel? Estamos meditando na política, nos candidatos? Qual tem sido, ou o que tem ocupado a mente dos irmãos? O que está rodando em círculos aí na sua mente, que não sai da sua mente? O que tem gerado essa ansiedade? O texto é muito claro. Na lei medita de dia e de noite. Então nós devemos meditar na palavra de Deus, dia e noite. É uma aplicação para a vida das pessoas. Peça a Deus, irmãos. Hoje nós temos inúmeros recursos. E aí você pode falar. Olha, nós temos literatura à vontade, nós temos Bíblia à vontade, nós temos Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia no celular. Então nós temos uma série de coisas que nós nunca poderemos dizer, Deus, eu não tinha como ler a tua Bíblia durante o dia. Eu não tinha como ler a Bíblia à noite. Você tem como ler. Você tem como ouvir. Não é? Ah, não posso abrir a Bíblia aqui para que os outros escutem, porque eu estou aqui fazendo um negócio. Tá. Coloca um fone de ouvido. Tem fone de ouvido aí a partir de R$ 50. Bons fones de ouvido. Você pode conectar e você ouvir enquanto você trabalha ali, ou enquanto você faz alguma coisa, ou enquanto você está em casa, ou enquanto... Tudo que você estiver fazendo, que você possa ouvir algo, você pode fazer isso. Então perceba que você está pegando aquela mensagem que foi dada lá para o povo, lá há 3.000 anos atrás, está trazendo um salmo, né, que foi colocado ali para que aquelas pessoas pudessem entender como viver para Deus, como ser feliz, que é né, a primeira palavra, o bem-aventurado, e você está trazendo para os nossos dias. Como que eu posso meditar na lei hoje? Como é que eles meditavam na lei? Aí nós podemos fazer o contexto. Eles tinham escritos para que todos pudessem ver? Não. Era tudo muito difícil. As escritas nem sempre eram acessíveis a todos. Eles tinham o quê? A mente com aquilo escrito. E eles iam, passando para os filhos. Por isso que o verbo lá em Deuteronômio 6 é inculcarás. Inculcar, colocar na mente da pessoa. Né? É como se nós abríssemos a cabeça da pessoa e colocasse aquilo lá dentro. E isso deve ser feito quando? Desde que a pessoa é criança. Então, olha, nós estamos fazendo uma mensagem, passando pelos pontos e trazendo verso 1, verso 2, e aí você vai. Verso 3. O verso 3 já traz a ilustração pronta. Né? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. O que é uma árvore plantada junto a uma corrente de águas? O que é? É uma árvore que nunca vai ter sede. É uma árvore que a terra é boa. Que a terra ela tem os nutrientes que a árvore precisa para crescer. Não é? Olha, a folhagem nunca vai murchar, no tempo certo ela vai dar o seu fruto, e tudo que ela fizer será o quê? Bem sucedido. Olha, irmão, esse é o crente, que aqui no texto ele vai chamar de justo, mas que eu, quando trouxer para os nossos dias, eu vou falar que é o cristão, que é o evangélico. Então, é só para que os irmãos possam entender como que nós transformamos, não é, uma mensagem que muitas vezes a pessoa lê, até tem decorado, mas não entendeu a profundidade dela. Né? Então, agora eu já tenho, vamos lá, vamos passar o 4, o 5, o 6, vamos terminar essa mensagem. Agora eu vou começar a minha introdução. Irmãos, uma introdução rápida, tá? Nós não podemos passar 30 minutos na introdução.
Eu aconselho os irmãos que gastem 5 minutos, 10 minutos no máximo na introdução, para que as pessoas comecem a criar o interesse pela explanação da mensagem, para a partir disso você começar a pregar a mensagem. Então a introdução diz: olha, irmãos, hoje nós vamos falar do primeiro salmo da Bíblia. Nós vamos entender qual era a intenção do autor. Vocês percebem que há uma movimentação ali, no verso 1. Vocês percebem que o texto traz uma relação entre justos e ímpios, entre salvos e não salvos. Não é? Então, você vai percebendo ali, dentro da sua introdução, que você está dando uns toques na congregação para ela entender onde você quer chegar, onde você vai iniciar, o que você vai fazer com aquele texto. Então ela começa a ficar atenta. Movimentação no verso 1? Onde? Não vi ninguém se movimentando ali. Ali fala que é para não andar com as pessoas erradas. Qual é a movimentação que tem ali? Quando você começar a explicar isso, você vai começar a perceber, olha, a pessoa que está lá começa a dizer, olha, realmente tem essa, né, essa movimentação mesmo. O autor quer nos trazer algo para que a gente possa entender que nós não devemos parar, mas que o crente deve estar em movimento sempre e com a palavra de Deus em mente. Né? Na introdução você pode dizer, nós vamos entender qual é a semelhança do homem com o ruminar das vacas. Olha, quem está ouvindo, que não ouviu a primeira parte, né? Por exemplo, quem chegasse, se alguém chegasse agora e ouvisse eu falar isso, não iria entender. Mas vocês que já entenderam, quando eu estava falando sobre a questão da pregação, né, da mensagem em si, já sabem o que é. Então você começa a criar o interesse das pessoas. Irmãos, hoje existe um negócio chamado celular, que é uma droga. É uma das drogas mais perigosas que nós temos. Porque as pessoas não conseguem ficar sem olhar para o celular. Né? Eu gostaria que toda a congregação não levasse o celular para a igreja. Ou que aqueles que têm veículo deixassem o seu celular no veículo. Ou que ao entrar na igreja desligassem o seu celular, colocassem num bolso, na bolsa, onde quer que esteja, que ele não vibrasse, que ele não desse nenhuma demonstração de vida, para que as pessoas não tivessem que olhar para ele. Porque um simples olhar para o celular, você já tira toda a concentração ali daquela pessoa. Então, irmãos, o que é que a gente tenta fazer com a pregação? Manter o interesse. Essa é a introdução. Por último, eu vou fazer o quê? A conclusão. Irmãos, hoje saímos daqui com o coração alegre, entendendo o que a palavra está nos mostrando. Não é? O que a palavra quer. Irmão, nessa primeira parte da aula gravada, eu não vou abrir para falar, mas logo depois que acabar, a gente já abre, tá? É rápido, não demora mais uns 20 minutos, aí a gente termina a aula. E aí nós vamos para a parte de perguntas. Então, anotem aí no papel para não perder, por favor. Então, na conclusão, eu vou amarrar o texto todo ali. Ó. Eu vou amarrar tudo que eu falei. Olha, irmãos, precisamos ser como as árvores. Temos ali água próxima. E Jesus disse que ele é o quê? Que água é essa? Essa fonte que vai jorrar, que ele fala com a mulher samaritana. Eu estou apontando a minha mensagem para Cristo. Irmãos, o texto ele vai terminar dizendo que o Senhor conhece o nosso caminho. Então, nós precisamos... Não seria como uma redação, não. Tem características de uma redação, porque a redação precisa ser uma argumentação muito boa. Mas nós aqui fazemos como uma mensagem direcionada ao povo. Tem características de redação, só para deixar claro. Mas nós não devemos nos apegar a todo o rigor que tem uma redação. Por quê? Porque numa redação nós temos argumentações. E as argumentações são feitas por nós. E nesse caso do texto bíblico, quem traz os argumentos é o próprio texto. Então a argumentação ela pode ter 3, 4, 5, o que o texto me der. E numa redação eu tenho um rigor para seguir 2, 3 argumentações. As argumentações precisam ser complementares ou elas precisam ser contrárias para você no final fazer um paralelo. O próprio texto bíblico, se ele faz, por exemplo, aqui ele faz um paralelismo antitético. Se eu pego esse paralelismo, no final, no último versículo, o texto já me diz ali qual é o certo.
E numa redação, eu que vou fazer com a minha argumentação esse elaborar aí, ou essa elaboração, para chegar àquilo onde eu quero, ou onde eu acho que o professor vai querer chegar. Aqui eu não tenho nenhum compromisso técnico de rigor. Eu tenho que seguir essas normas, assim mais ou menos, ou essa técnica aqui mais ou menos, para que as pessoas entendam, para que seja algo que tenha início, meio e fim, e fique claro para as pessoas, tá bom? Então, quando nós elaboramos a nossa mensagem ao redor dessa ideia central, ela é unificada, ou seja, a harmonia no texto, ela é sistemática, ou seja, ela é organizada, as pessoas vão poder entender onde eu estou indo, algumas já vão saber onde eu quero chegar, eu vou explicando ali, organizando. Por isso que eu preciso fazer antes, por isso que eu preciso me organizar. Quando alguém diz a você, não, é o Espírito Santo que fala. Não é o Espírito Santo que fala por nós? Então eu vou chegar lá e vou abrir a Bíblia e o Espírito Santo vai falar. Irmãos, sou muito sincero para os irmãos, isso não existe. Isso é conversa de gente preguiçosa que não quer estudar o texto bíblico. Quem quer explicar um texto bíblico de forma correta, estuda e muito para chegar lá e apresentar algo que seja assim, olha, ele estudou. O Espírito Santo, ele não trabalha com preguiçosos. Eu desafio qualquer um a procurar um preguiçoso na Bíblia que foi usado pelo Espírito Santo. Não conheço nenhum. A maioria que nós temos de servos na igreja, para não dizer todos, tem trabalho, tem obrigação, fazem coisas, não são pessoas preguiçosas, não são pessoas paradas, são pessoas que têm compromisso, que servem de verdade. Então, não adianta essa conversa, eu vou abrir a Bíblia lá na hora e vou pregar. Não faça isso, você não vai pregar, você vai passar vergonha. Pelo menos, só se você for falar lá contra da carochinha e a congregação estiver acostumada a isso. Mas um bom pastor, ele vai preparar sua congregação para que ela entenda a palavra e quando alguém chegar lá para pregar, que não tiver o rigor, que não souber pregar, o que fizer a coisa errada, a própria congregação vai rejeitar. E eu acho que é o certo. Por quê? Porque uma congregação bem preparada, irmãos, ela vai saber o que é uma mensagem vinda de Deus e o que é uma mensagem não vinda de Deus. Basta olhar Atos 17, os bereanos. Eles iam conferir o que Paulo falava, para ver se o que Paulo estava falando estava lá. Então, o pastor ele deve entregar o seu melhor no púlpito. Olha, irmãos, eu estou aqui, eu vou pregar aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, que eu me dediquei, eu vou fazer isso aqui. Para que os irmãos saiam dali preparados. A igreja nossa deve ser preparada. Encontrar uma pessoa na rua, pregar o evangelho, saber responder, sabe? Com todo amor, com todo carinho, mas preparados, estudiosos. Nós não podemos sair. Em João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e o teu filho a quem enviaste. Em Oséias vai dizer que as pessoas erraram porque não conheciam, não estavam meditando, não conheciam Deus, não conheciam a palavra de Deus. No capítulo Isaías, em Jeremias capítulo 9, do verso 3 a 8, vai falar dessas fofoquinhas que já existiam lá desde o povo de Israel. E vai dizer que aquelas pessoas que faziam isso porque aquelas pessoas não conheciam a Deus. Vocês podem pegar e vão perceber isso aí. Vão ler isso que eu estou falando para os irmãos. Então, irmãos, o que está faltando ao nosso povo é conhecimento. Algumas pessoas têm sido enganadas porque falta conhecimento. Então, nós, que somos liderança de igreja, pastores, que temos um compromisso com Deus, devemos ensinar com seriedade a palavra de Deus. Sabe? Fazer com que essa palavra de Deus seja realmente uma palavra pregada, vivida por nós. Então, aqui a gente ensina muita técnica, muita coisa boa, os irmãos percebem que a gente vai passeando pelo texto e mostrando aquilo que o texto diz, mas isso é fruto de muito estudo, de muito dedicar-se, e que todos nós, para todos nós isso é possível. Se você tirar, irmão, 1 hora por dia, para você meditar nas Escrituras, você vai ver a diferença daqui a 1 ano. 1 hora por dia. Eu não estou pedindo muito aos irmãos. Todo mundo aqui tem 1 hora. Acorde 1 hora mais cedo. Deus vai recompensar o seu sono, você vai ver. Ei, pastor, de manhã eu não presto para nada, de manhã eu sou meio devagar. De noite, durma 1 hora mais tarde. Estudando a palavra, meditando na palavra. Deixe o seu celular de lado 1 hora, estude a palavra. Leia. Monte grupo com os irmãos que queiram a mesma coisa que você. Tenham irmãos que gostem de estudar a palavra.
que o desafiem com perguntas bíblicas para que você responda, que faça você estudar, que faça você investir a sua vida nisso. É só assim, irmãos, que a gente vai pregar a mensagem bíblica. O outro ponto é uma mensagem afunilada. O que é afunilada? É você não abrir muito da ideia central. Eu tenho a minha ideia central aqui. Essa ideia central vai caminhar aqui. A minha pregação vai caminhar aqui em prol desta ideia central. Vocês perceberam que todo o tempo eu falei do crente e do ímpio, daquele que está nos caminhos do Senhor e aquele que está longe dos caminhos do Senhor. Sempre nisso, explicando. Ilustra e volta para o texto. Exemplifica, volta para o texto. Aplica, volta para o texto. Tudo voltando para o texto. Tudo nisso. Então, é assim que eu vou conseguir com que as pessoas percebam que aquele texto tem um sentido. Que aquele texto tem uma aplicação para a minha vida. Não é? Alguns lembretes. Vamos lá. O assunto. Certifique-se que o seu assunto não é amplo demais. Porque se for amplo demais, você vai pregar 2 horas e não vai resolver. E se for específico demais, você vai resolver em 2 minutos. E aí, acabou. Eu fico preocupado quando eu vejo alguém pegar um tema que ele vai falar e ele acaba não ampliando o tema. Ele deixa o tema ali naquela coisa. Por exemplo, eu vou pegar o verso 23, ou o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu posso pregar só esse versículo? Olha, posso. Mas eu acho que é muito pequeno. Tá? Eu vou falar quem é o Senhor. O Senhor é Deus, está ali, né, todos em letra maiúscula, né, o tetragrama sagrado e tal. Meu pastor, quem é pastor? O que é o pastor naquela época? Nada me faltará. A ideia central é que eu não terei falta de nada, que as minhas necessidades serão saciadas. Beleza. É só isso que eu vou pregar? Se for só isso, irmão, é muito pouco tempo. Eu preciso fazer a relação desse verso 1 com os 5 versos a mais que se seguem. E aí eu vou ter um assunto que eu possa estender mais, mostrar, né, quem é ali está seguindo aquele texto. Complemento. Uma vez que você identificou a ideia central, escreva tudo o que a passagem diz sobre a ideia. Aquilo que a gente estava fazendo aqui. Outra coisa, talvez haja mais de um complemento aí. Então, você vai primeiro usar o que o texto diz, depois você vai usar aquilo que você sabe sobre o assunto, ou aquilo que você pesquisou sobre o assunto, para fazer a sustentação. E aí você vai fazer depois os pontos-chave. O que ele vai nos ensinar aqui, irmão, são mensagens de pontos. Vocês podem fazer assim, desde que vocês tirem tudo do texto. Não criem. Se você criar, Deus não tem compromisso com a sua criação, com a sua palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Pastor, só tem um ponto. Só pregue um ponto. Tem 10 pontos. Pregue os 10 pontos. Esse negócio de mensagem de 2 pontos, de 3 pontos. Se o texto não lhe der 2, 3 pontos, é criação sua. Né? Então você vai começar a escrever a ideia, colocar os pontos ou as frases de sustentação, e aí você começa a fazer as perguntas, né? Qual o propósito ou o alvo dessa mensagem? Né? Por que eu estou pregando isso? Por que eu vou pregar? Onde eu quero chegar com isso? Não é? E aí você vai começar a identificar os alvos. Você quer que as pessoas conheçam mais? Você quer que a pessoa mude a conduta? Você quer que a pessoa tenha uma diferença nas atitudes ou nos sentimentos? É isso que vai modelar a minha mensagem. Qual o alvo que eu tenho? Pronto, Salmo 1. Qual o alvo que eu tenho? Olha, o alvo que eu tenho, irmãos, pregando essa mensagem, é fazer com que as pessoas se afastem das más pessoas, dos maus comportamentos. Tá? É isso que eu tenho que fazer. Ou a pregação, uma pergunta no chat é se for uma pregação temática. Ó, eu não ensino pregação temática. Pregação temática, você vai pegar uma palavra e ver o que fala nos textos sobre ela. Eu acho que pregação temática ela perde muito o sentido quando você faz isso. Não é que eu seja contrário, não é isso.
Mas eu acho que a pregação temática traz muito pouco crescimento a quem ouve e traz menor crescimento ainda a quem prepara. Tá bom? Você não consegue explicar texto na pregação temática. Geralmente, quando eu vejo pregação temática, a pessoa lê versículo e pula versículo e diz o que aquele versículo quer dizer, mas não explica o versículo, né? Ou faz citações soltas. Citações soltas e falas soltas sobre versículos não traz nenhum crescimento para a pessoa. É diferente de você se aprofundar num texto. Não estou dizendo que você não deve pregar de forma temática. Volto a dizer isso, já disse isso em outra aula. Você pode pregar uma mensagem de forma temática, mas o crescimento é menor do que quem prega de forma expositiva, tanto para o pregador quanto para a congregação. Tá bom? Existe um autor, não vou me lembrar agora, que ele disse que durante todo um ano a pessoa deve pregar no máximo um sermão temático e depois deve pedir perdão a Deus por ter pregado, tá? Só uma brincadeira, né? Mas não se preocupe não, isso aí a pessoa, cada um faz do seu jeito. Aqui, irmãos, nós temos os pontos chaves. Essa aqui é uma forma de você organizar a sua mensagem. Pastor, o senhor organiza a sua mensagem assim? Não. Não organiza a minha mensagem assim. Posso organizar a mensagem assim? Pode, não tem problema. Eu explico versículo por versículo. Eu não preciso fazer esta coisa aqui, tá? Esse esboço aqui. Eu quero fazer, eu gosto de fazer desse jeito. Fique à vontade. O texto está aí para você fazer isso. No Salmo 1, eu posso fazer o primeiro ponto-chave. Qual é o primeiro ponto-chave? Não ter comunhão com ímpios. Não está aparecendo aí? Está aparecendo para os demais? Dá um ok aí, levanta a mão só para saber se está aparecendo. Cauã, mexa no celular, bote para o lado aí para ver se aparece. Então, os pontos-chave. Primeiro ponto-chave, ter comunhão, não ter comunhão com ímpios. Segundo ponto-chave, meditar na lei do Senhor. Terceiro ponto-chave, viver como uma árvore. Brincadeira, tá? Não isso. Mas você vai pegar quais são os pontos da árvore. Viver com Deus. Viver meditando na palavra, com boas companhias, vivendo o evangelho. Isto é uma árvore plantada junto à corrente de água. É isso aí. Então, este é o caminho de quem eu estou pregando, nesses 3 pontos chaves. Este é o caminho dos justos, ou dos crentes, dos cristãos, como você vai querer colocar isso lá. Tá bom? Se eu quiser partir para os ímpios, primeiro ponto-chave, o que é que diz sobre os ímpios? Eles não são plantados junto às correntes de água, mas eles são como palha que o vento dispersa, ou joga fora. Se eu quiser, pastor, usar aqui aquele texto lá de Mateus 3, onde fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e fala que aquela palha vai se queimar no fogo. Posso fazer a ligação? Pode, porque estão falando a mesma coisa. Não é? Então, os irmãos vão percebendo aí as ligações. Outro ponto-chave, os ímpios serão condenados, ou são condenados no juízo de Deus. Eles não habitarão com os justos. Eles viverão eternamente separados. É um outro ponto-chave que pode ser colocado. Para finalizar na minha conclusão, eu vou dizer, olha, nosso Deus é onisciente, ele conhece quem é justo e conhece quem é ímpio. Ele conhece o caminho dos ímpios. E ele fará perecer os ímpios no seu caminho. Da mesma forma que fará prevalecer os justos que caminham com ele. Né? Então, só para que os irmãos possam ver uma forma de organizar dessa forma aí. Vai sair parecido com pregar um por um? Vai. Aí é só uma questão de organização do irmão. Tá bom? Então, aqui nós temos aí na página 46, né, para ter essa forma aí, os pontos principais de como organizar. É bom vocês perceberem aqui, né, o ponto principal que eu vou dar, o segundo. Nesse caso aqui, eu posso dividir aqui
Qual é o primeiro ponto principal? Eu vou falar dos justos, não é? Aqui. O segundo ponto principal, eu vou falar dos ímpios. Aqui eu vou colocar nessas frases. Aqui eu estou fazendo já uma outra organização, para os irmãos entenderem. Estou colocando aqui nas frases quem são os ímpios ou justos, e aqui quem são os ímpios. Tá bom? E a finalização com o verso 6. Ok, meus irmãos? Esta é a forma de organizar ali o texto, de organizar a ideia, não é? Nós vamos agora para a página aí 47 do nosso livro. Aí, nos mostrar. Esse exemplo está na página 46, tá bom? Como organizar aí, os irmãos depois podem dar uma observada. Nós estamos fazendo com outro salmo, um salmo primeiro, para que os irmãos possam ter um outro exemplo. Mas esse daí os irmãos já têm no livro, é só os irmãos estudarem aí, tá bom? E na página 47, ele vai falar sobre o preenchimento do esboço. Então, né, releia a passagem, decida o que você quer dizer sobre cada ponto, escreva, né, no esboço cada ponto-chave, como a gente falou, na ilustração, né, você pode colocar, como ali está dito, né, no Salmo 100, o Deus que nos supre, né? Agora, cuidado, tem coisas que a gente precisa ter um certo cuidado. Não escreva a mensagem toda palavra por palavra, a não ser que você goste. Evite de ler a mensagem. Tem pessoas que vão para o púlpito ler a mensagem. Eu acho que você se perde um pouco com isso, né? Eu tive um professor no meu mestrado que ele lia toda a aula. A aula dele era lida, lida mesmo. Ele pegava um papel, ficava com esse papel assim na mão, lendo a aula toda, tá? Então, era só isso. Ele dava algumas pausas para você fazer perguntas, e aí, depois, né, eu perguntei para ele fora da aula, em um momento só estava eu e ele numa conversa particular, e eu perguntei por que que ele fazia isso. Ele falou que era costume da universidade que ele ensinava, né? Então, eu achei assim, eu disse, ó, pastor, numa boa, eu entendo, é um costume do senhor e tal, mas eu acho que traz muito pouco aprendizado para o aluno. Essa didática de leitura, o aluno não se interessa, porque ele não vê ali uma exemplificação, ele vê o pastor muito preso na leitura e se torna assim cansativo aquilo, sabe? E num púlpito, irmãos, ler num púlpito todo o sermão é muito desgastante. É um negócio que quando começa eu não vejo a hora de acabar. Porque você percebe que a pessoa está fazendo uma leitura. E uma pregação, ela também depende da oratória. Da pessoa dar ênfase aos pontos-chave, né? A hora que ela levanta um pouco a voz, ou que ela chama atenção para uma palavra, ou que ela faz uma leitura de um texto, mas ela, ao mesmo tempo que faz aquela leitura, ele comenta o texto. Não é? Por exemplo, você vai ler o versículo bíblico. Né? Vamos ler aqui a passagem bíblica, você vai ler, dando as entonações que devem ser dadas no texto, né? Para as palavras que você quer chamar a atenção, que você vai explicar, mas depois você vai explicar aquele texto diante daquilo que você estudou. Você não vai ler o texto. Ah, eu quero ler o texto aqui. Não, não vai ler o texto. Não é o seu perfil. Não é aquilo que vai chamar a atenção, não é aquilo que vai prender as pessoas. Então, você escreve coisas que você pode esquecer, ou você escreve uma boa parte do conteúdo e daí você vai falando, não é? Eu não sei como que vocês fazem aí, mas vocês podem escrever os pontos principais, os comentários de cada ponto. Por exemplo, existem palavras e você muitas vezes vai pegar o significado. Se você trabalhar com palavras no grego e no hebraico, é bom que você tenha isso escrito, não é? O significado daquela palavra. Para quê? Para que você não esqueça. Porque você pode esquecer. Num texto bíblico ali, são muitas palavras no grego, e você pode esquecer ali de falar. Tá bom? Na meditação aí da palavra, a gente falou um pouco sobre isso, né? Você vai sempre pedindo a Deus, né? Essa assimilação, a capacitação, né? Como que eu vou arrumar aquilo. E aí ele traz alguns textos bases aí. Tá bom? Então, irmãos, nós paramos aqui na página. Deixa eu ver que página é essa.
Página 47. Nós paramos na meditação da mensagem. Deixa eu só passar um pouquinho aqui, dá para a gente ir mais um pouquinho aqui nessa parte da questão das ilustrações, porque eu já falei muito sobre isso aqui, né? Então, essa parte das ilustrações é aquilo que eu falei, nós temos algumas diretrizes. Quais são os propósitos, né? Usar o que é abstrato para esclarecer a verdade, né? Relacionar a verdade ao dia a dia, usar para explicar o conceito a uma verdade, porque tem palavras difíceis, tem situações que não são vividas por nós hoje. Não é? A questão da lei falava daquele costume da mulher, quando ela estava nos dias da sua menstruação, de não estar ali não poder ficar com o marido, as pessoas que tocassem nela se tornariam impuras, não é? Para os rituais. Então, aquilo é fruto de uma época. Não é? A comer carne de porco. Não é? Podemos comer carne de porco hoje? Claro que podemos. Qual é a ideia do porco lá? Explicar. Não é? A questão do homem ter o cabelo grande, por que é desonroso naquela época? Por que é desonroso para a mulher naquela época cortar o cabelo? Explicar relações, né, das prostitutas sacerdotais que rapavam a cabeça, e isso diferenciava a mulher que era uma prostituta da mulher que era uma mulher de família, uma mulher cristã. Então, por isso que Paulo orienta que elas não cortem o cabelo. Qual seria a nossa orientação hoje? Olha, mulheres, não se vistam como as mulheres do mundo, não tenham costumes como as mulheres do mundo, não fiquem postando fotos das irmãs de biquíni, dos irmãos de sunga, como fazem essas pessoas que querem mostrar o seu corpo. Cuidado com os decotes, cuidado com as fotos. Então, ou seja, explicar, contextualizando para os nossos dias. E aí eu vou fazendo as ilustrações, né, para trazer isso, tá? Essas ilustrações nós vamos fazer, por exemplo, num culto jovem, falando sobre namoro, nós trouxemos uma ilustração que os meninos depois, as meninas falaram muito, até hoje comentam, que é a questão da tangerina. Ele vê uma tangerina descascada, passou na mão de todo mundo ali, e depois só uma menina quis aquela tangerina, mas ela entendeu. Mas quando eu perguntei quem quer a tangerina com casca e quem quer a tangerina sem casca, já gritaram logo que queria com casca. A sem casca ficou lá, ó, até que uma menina disse, não, eu vou recuperar essa tangerina. Ela entendeu. Ou seja, é uma ilustração que fala de uma verdade maior. E aí você traz a aplicação para o texto bíblico. Pronto. É isso aí que a gente faz quando a gente trabalha com ilustrações, né? Aqui vai mostrar como você vai usar ilustrações. Cuidado para a ilustração não tomar muito tempo. Vou contar uma história que demora milênios e a pregação da Bíblia é 10 minutos. Não. Claro, rápido, preciso, né? Como a gente fala muitas vezes aí, é aquele recado dado. Vou dar aquele recado bem dado ali, coisa rápida, só para que as pessoas possam fazer ligações, tá bom? Aqui na aplicação nós vamos deixar, só para que a gente possa ter um entendimento aqui da questão da obediência, não é? Esse é depois o que nós vamos entender da aplicação. O que eu devo fazer, como isso funciona e como posso pôr isso em prática. Na próxima aula nós vamos seguir daqui, tá bom? Só para que os irmãos possam parar. Nós paramos com a questão das ilustrações na página 48. Próxima semana nós vamos até a página 49. Então hoje a gente foi da página 42 à página 48. Tá bom, meus irmãos? Eu vou encerrar aqui a gravação e nós vamos para o nosso bate-papo no final aí.